Yan entrou na partida PK sabendo que todos esperavam que ele perdesse. Afinal, Jin era um berserker de nível 3, enquanto Yan era apenas um ladrão de nível 2. Até mesmo Tang estava preocupado, pois o campo de batalha era um lugar brutal. É um lugar onde a furtividade de um ladrão poderia ser facilmente descoberta. Mas Yan permaneceu calmo. No momento em que a luta começou, ele desapareceu furtivamente, forçando Jen a procurá-lo através do movimento da grama. Jen pensou que podia ler a posição de Yan, mas Yan usou o próprio vento para ocultar seus movimentos. Justo quando Jen acreditava tê-lo decifrado, Yan apareceu atrás dele e atacou primeiro. Jen entrou em pânico e usou habilidades poderosas para afastá-lo, mas Yan já havia calculado cada movimento. Ele conhecia o tempo de ataque de Jin, o atraso de suas habilidades e até mesmo o momento em que sua defesa se abriria. Então Jin desferiu um golpe flamejante mortal, tentando encerrar a luta, com um único golpe certeiro. Em vez de recuar, Yan absorveu o impacto de frente e continuou avançando. Jin atacou novamente, certa de que a vitória finalmente havia chegado, mas antes que pudesse desferir o golpe final, Yan esquivou-se com uma velocidade assustadora e atacou primeiro, drenando completamente a saúde de Jan. Diante de todos, o suposto ladrão mais fraco derrotou o berserker mais forte, provando que Yan não era mais a mesma pessoa que costumavam desprezar. Mas sua mudança começou quando Yan abateu o diretor de um grande conglomerado, Sao, bem na frente de seus guardas. Sem hesitar, os guardas o alvejam com balas, mas, ao cair no chão, Yan não demonstra nenhum arrependimento, pois acredita que não fez nada de errado. Na verdade, ele se alegra que, no mundo, todos morram apenas uma vez, e isso é tudo. Yan solta um suspiro de alívio por, mesmo depois de toda a riqueza que Sao tinha, não foi o suficiente para salvar sua vida. Com seu último suspiro, Yan ergue as mãos para o ar e declara, orgulhoso, e diz pai e mãe finalmente conseguir vingar as suas mortes. No entanto, ele odeia o fato de a vida ter sido tão injusta com ele e de sempre ter estado do lado perdedor. Ele tenta sobreviver o máximo possível. Ele consegue porque não está pronto para desistir. Aconteça o que acontecer. De repente tudo fica escuro e, antes que perceba, ele abre os olhos na cama. Ele se levanta. Em choque, Yan leva as mãos ao peito, confuso, pois se lembra de ter sido morto a tiros pelos guarda-costas de São. Ele olha ao redor e percebe que está no quarto onde morava quando era criança. E é nesse momento que ele percebe que voltou para o passado. Passando na TV, do outro lado da sala, está um comercial sobre um jogo chamado Conviction, e diz que é um jogo online virtual totalmente imersivo. Aparentemente, Conviction acaba de abrir seus servidores. E com isso, Yan confirma que voltou ao passado. Yan caminha até sua mesa e pega um retrato. E esta é uma foto que o retrata com seus pais. A foto foi tirada quando seus pais negociavam plutônio metálico na fronteira. O plutônio era um metal importante, material que foi comprado pelo Estado por centenas de vezes o preço, rendendo à sua família uma fortuna. Mais tarde, seu pai abriu uma empresa de fundição de metais, e sua família enriqueceu rapidamente. No entanto, isso não durou muito, pois no ano em que Yan completou 25 anos, ele também sofreu as consequências por parte do grupo financeiro Shihang. Aparentemente, parentes e amigos em quem seu pai confiava foram subornados por Sao com altas somas e acabaram traindo seu pai. Isso causou grandes reveses à empresa, o que levou à falência. No fim, seu pai se enviou para o além e sua mãe também adoeceu, o que levou à sua morte. Seu eu antigo era preguiçoso e incapaz de fazer qualquer coisa. Assim, só lhe restava uma escolha: perecer junto com Sao, que o arruinou. Contudo, agora que lhe foi dada a chance de recomeçar, ele está determinado a não perder nada novamente. Falando em convicção, trata-se de um jogo holográfico com mira que muda o mundo, e vários grupos financeiros acabaram entrando no jogo nos anos seguintes. O SA Financial Group também começou sua ascensão nesse mercado. Basicamente, no Conviction Mundo da Humanidade e em sua vida passada, ele era um ladrão de nível 180. Yan checa o celular e percebe que é 25 de julho de 2025, o que significa que o julgamento está aberto há apenas 7 dias. Com isso, Yan conclui que ainda há tempo para ele, pois, no momento, o nível mais alto na tabela de classificação do jogo deve ser apenas o nível 5. Já que ele possui as memórias de sua vida passada, ele está confiante de que pode superar qualquer um que esteja no topo, o que significa que esta é a sua maior oportunidade de virar o jogo e se desfazer de uma situação desesperadora. Yan lembra que, naquele momento, ainda tinha algumas economias suficientes para comprar o capacete de jogo mais básico. Enquanto Yan se prepara para partir na casa, tudo o que ele pensa é em como se vingar de Sao por ter destruído sua família. Então ele mudará tudo o que irá acontecer. Mais tarde naquela noite, Yan volta para casa com o jogo. Com o capacete na cabeça, ele o coloca sem hesitar. O capacete se encaixa perfeitamente em seu cérebro e logo ele se convence do que está fazendo. No menu inicial, ele deve escolher seu país. Basicamente, Conviction é dividido em 3 facções. A facção da lei e do bem consiste em o Império da Groenlândia e o Império de Saturno. O Império da Groenlândia é um império humano governado por um conselho de anciãos.
E o Império de Saturno é uma aliança tribal, é uma nação composta por anões, homens-fera e elfos. A facção sombria, que e uma maligna, por outro lado, consiste na tribo descendente de demônios e uma tribo de mortos-vivos sob a ditadura de um chefe. Já os povos amantes da paz podem escolher a tribo gigante da facção neutra. Depois de anos jogando este jogo incansavelmente, Ian conhece todas as habilidades e missões de classe do Ladrão do Vento de Coi Salteado. Portanto, ele acredita que escolher o ladrão novamente lhe permitirá aproveitar ao máximo a oportunidade de reviver sua vida. Ao escolher a classe de ladrão, ele nascerá no Império da Groenlândia e deverá escolher um nome para seu personagem. Ian escolhe seu próprio nome, que também se traduz como Chama do Nirvana no jogo. Ian logo se encontra em Carol City, que é a capital de Império da Groenlândia. Ian verifica suas estatísticas, que ainda são bem baixas, mas ele não está preocupado, pois sabe de tudo. Ian imediatamente atribui pontos aos seus atributos, distribuindo-os entre força e agilidade. Lembra-se de que, em sua vida passada, distribuiu os pontos incorretamente, o que lhe custou muito. Hora de subir de nível. No entanto, desta vez, ele está determinado a não seguir o caminho errado. Bem no meio da cidade está o ponto de teletransporte de Carol, que pode teletransportar alguém para várias cidades, vilas e aldeias. Perto do ponto de teletransporte, há um cara anunciando suas adagas estilosas que custam apenas 2 moedas de cobre. Ian se lembra de que em sua vida passada cometeu o erro de comprar uma das adagas antes de perceber que havia sido enganado, mas ele não pode cometer o mesmo erro novamente. Ian repete o truque, já que se lembra de como funciona. Em seguida, ele se aproxima de um paladino da Guarda Imperial de nível 3 que está vendendo um livro de furtividade por 6 moedas de cobres. A maioria das pessoas se afasta do cara, dizendo que 6 moedas de cobre é muito caro para comprar um livro de furtividade. Mas Ian está muito interessado no livro. Ele caminha até o cara e pergunta o preço do livro. Aparentemente, furtividade é uma habilidade básica poderosa para ladrões no início do jogo, o que significa que é bastante importante para ele. Com base em sua vida passada, parece haver um baú escondido na zona do monstro Wildcat, em Tracktown. A habilidade contida no baú pode ser de grande ajuda para ele acelerar seu nível. Como esta é uma zona de monstros de nível 5 e a maioria dos jogadores ainda está entre os níveis 2 e 3, ninguém deveria ter ido lá ainda. Ian então propõe um acordo ao cara. Ele lhe dá o livro de graça e, em troca, ele revela onde conseguir mais de uma dúzia de habilidades de furtividade em um único dia. O cara não acredita. Ele conclui que Ian está tentando enganá-lo, mas Ian decide provar a ele. Ian o aconselha a se acalmar, dizendo que tem quase certeza de que ele conseguiu os livros de furtividade em Linktown. O cara fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Ian como ele sabe. Ian revela as coordenadas exatas. Isso surpreende ainda mais o cara. Ele começa a se perguntar se é verdade e se consegue farmar mais de uma dúzia de livros de habilidades em um único dia. Depois de avaliar a recompensa, ele decide dar o livro a Ian, dizendo que ele pode facilmente conseguir mais 3 depois. E sem hesitar, ele troca o livro com Ian. Ian fica impressionado com a franqueza dele. E por causa disso, ele lhe dá as coordenadas exatas de onde precisa ir. O cara garante a Ian que irá para lá imediatamente, e Ian diz que talvez ele consiga alguma habilidade de percepção dos corujas noturnas por lá, então não deve hesitar em enviar uma para ele. O cara garante a Ian que, contanto que suas alegações se confirmem, ele enviará as habilidades para ele assim que forem obtidas. Depois que o cara foi embora, Ian também decide ir para Tracktown, onde pode abrir um baú escondido. Ao chegar à cidade, ele absorve o livro de furtividade para aprendê-la. Isso é uma habilidade que lhe permite entrar em um estado de ocultação de presença, tornando-o mais difícil de detectar. Quanto maior o nível do inimigo, mais fácil é descobrir sua presença. Após aprender a habilidade, Ian ativa o modo furtivo e sai correndo da cidade. Ele segue direto para a zona do gato selvagem, onde há monstros felinos que variam do nível 2 ao 5. No topo de uma árvore, há um baú escondido que é o alvo de Ian. Aparentemente, os baús no jogo variam de brancos a baús de prata, ouro, ouro escuro e até mesmo baús lendários. Quanto maior a classificação do baú, melhores os itens dentro dele. Acontece que os itens em alguns baús são fixos e assim que alguém os pega, eles desaparecem. O baú que Ian procura é um baú de prata, e mesmo estando em uma zona de nível 5, que é difícil para um nível 0 como ele desafiar, ele tem quase certeza de que não perderá a experiência ou equipamento se morrer. Antes de seguir seu caminho, mais adiante na zona dos monstros, Ian ativa o modo furtivo e corre entre eles. Enquanto atravessa a multidão, ele sabe que precisa ter cuidado, pois seu modo furtivo atual só dura apenas 2 minutos. E considerando que abrir o baú também leva um certo tempo, ele conclui que sua velocidade deve ser excepcional. Ao mesmo tempo, ele não pode se aproximar dos gatos monstruosos, pois será fácil detectá-lo. Depois de fazer o possível para se esquivar dos gatos, ele finalmente chega ao seu destino. Depois, ele abre o baú e pega o item, que é um livro de habilidades, Golpe Vital. Descobre-se que essa habilidade concede mais letalidade ao atacar os pontos vitais do inimigo. Quanto aos atributos da habilidade, ao atingir um ponto vital, causa 150% de dano, só que é restrito a certas classes, como ladrão, guerreiro e paladino.
Com isso, Yan acredita que seu caminho para o topo está garantido. Yan está feliz por ter adquirido tal habilidade, já que ela pode ser aprendida no nível 0, o que significa que a dificuldade para subir de nível no início do jogo será reduzida pela metade. Sem perder tempo, ele aprende a habilidade, e nesse instante, sua invisibilidade desaparece, o que imediatamente alerta os gatos. No entanto, Yan não se importa muito e mergulha direto nas mãos do gato, agradecendo-lhe por guardar o baú do tesouro para ele. Aparentemente, se um jogador morrer em combate, perderá sua experiência e equipamento. Mas como ele é atualmente um jogador de nível 0 e está usando apenas o conjunto padrão para iniciantes, nada acontecerá. Assim que ele atinge o chão, ele é despedaçado e recebe a notificação de sua morte, fazendo com que ele receba um par de tênis padrão para iniciantes. No entanto, ele é teletransportado de volta para a cidade mais próxima, que é Tracktown. Yan sorri enquanto provoca o jogo por lhe dar uma viagem expressa gratuita. O próximo passo do plano exige 20 moedas de cobre, mas cada conta recém-criada começa apenas com 10 moedas de cobre, então ele precisa ganhar algum dinheiro primeiro. De acordo com suas lembranças, ele se lembra de que pode aceitar uma missão secreta de um NPC na cidade. Então, ele se dirige a um caçador NPC para aceitar uma missão de coletar crânios de ratos gigantes prateados. Depois disso, ele conversa com um fazendeiro para aceitar uma missão de matar 50 ratos gigantes prateados. Após aceitar 2 missões consecutivas, ele desencadeou a missão secreta do farmacêutico. Yan está satisfeito consigo mesmo porque este é um segredo que só ele conhece. Ele aceita a missão secreta que consiste em coletar 21 rabos de rato gigantes cinza prateados e assim imediatamente parte para lidar com os ratos. Ele impiedosamente abate os ratos e um deles até deixa cair um item que é um par de caneleiras de couro resistentes. Yan sorri porque pode simplesmente vender as caneleiras e conseguir um bom dinheiro. Depois de 1 hora, ele concluir a missão dada pelos 3 NPCs, Yan ganha 34 moedas de cobre e 3 itens básicos de recuperação instantânea. Yan fica impressionado com isso, pois não esperava que a missão secreta desse recompensas tão valiosas quanto as poções de recuperação instantânea. Sem perder tempo, ele anuncia as caneleiras no mercado de leilões. Depois disso, decide ir à loja de armas e é recebido de braços abertos pelo atendente, que lhe pergunta se ele precisa de alguma coisa. Ele informa que o necessário é uma besta que possa ser usada no nível 0, que tenha 3 pontos de ataque ou mais e um alcance de 12 pontos ou mais. Ele acrescenta que o preço não deve ultrapassar 40 moedas de cobre e o sujeito imediatamente saca a melhor besta que tem, que é capaz de disparar rapidamente. A besta possui um efeito de disparo triplo, além de 5 pontos de ataque. Embora a velocidade de disparo seja de apenas 8, a rapidez é impressionante. O efeito de fogo permite que a cadência de tiro suba para 15 pontos. O alcance também é de 30 jardas e o preço é de 35 moedas de cobre. Sem discutir, Yan concorda em pegar a besta e pede ao atendente que lhe dê 9 aljavas de virotes de besta inferiores com 1000 flechas cada. No final, ele gasta 44 moedas de cobre. E depois que o negócio é fechado, ele sai da loja deixando um grande sorriso no rosto do vendedor. Assim depois, com esses itens em mãos, Yan acredita que é hora de seguir para a zona dos monstros bisontes. E acontece que os monstros bisão são monstros de nível 8. Nem mesmo o cara que está em primeiro lugar no ranking consegue enfrentar um bisão quanto mais lidar com ele. Um líder ainda mais forte entre os monstros bisontes. Aparentemente, cada líder é um monstro raro no jogo. No entanto, com as memórias de sua vida passada, Yan está confiante em derrotar o líder dos bisontes, mesmo com a diferença de nível. Momentos depois, Yan chega à zona dos monstros bisontes e aterrissa em um penhasco. Ele se posiciona entre os penhascos, exatamente no lugar que queria. Imediatamente localizou o líder dos bisontes, que tem 300 pontos de HP. Felizmente, a distância está perfeitamente dentro do alcance da besta. Yan não hesita e dispara 3 tiros contra o líder dos bisão. 2 dos projéteis erram, mas um acerta e tira um ponto de vida do bisão, fazendo a sua vida cair para 299, mas consequentemente o bisão fica furioso. Yan percebe que só consegue causar 1 ponto de dano por golpe devido à diferença de nível entre ele e o bisão. No entanto, ele não está preocupado, pois trouxe 9.000 virotes de besta para poder matar o bisão. Yan continua atirando no bisão, errando o alvo. Alguns de seus tiros foram certeiros, enquanto outros acertaram o alvo. O bisão investe furiosamente contra a posição de Yan e tenta alcançá-lo, mas falha. Começa a bater a cabeça contra a rocha, mas Yan continua atirando enquanto o incentiva a desistir, pois, do jeito que ele está agora, é um terreno com bugs que será confirmado posteriormente. Portanto, o bisão não tem como atacá-lo. 3 horas depois, Yan já havia gasto 4.000 flechas e o bisão ainda permanecia de pé, mesmo estando prestes a morrer. Yan não desiste e dispara mais flechas até finalmente abater o animal. Graças a isso, ele obtém mais de 8.000 pontos de experiência e avança para o nível 2. Yan ficou impressionado com a quantidade de pontos de experiência que recebeu, o que prova que matar monstros acima do seu nível dá muita experiência. Yan então caminha até o local onde matou o bisão para ver o que ele deixou cair. Após avaliá-la, ele percebe que se trata de uma adaga de bronze.
Ele também obtém 5 moedas de cobre, mas não consegue visualizar os atributos da adaga. Acontece que os equipamentos no jogo são divididos em equipamentos de nível básicos: bronze, prata, ouro e lendário. Isso ocorre porque a quantidade de raridade de monstros como os de nível líder, sub-elite, elite e lorde no jogo é extremamente baixa. Apenas cerca de 1 em cada 1000 dropa equipamentos com essas características de atributos, o que torna cada peça muito preciosa. Para armas de grau bronze, elas têm cerca de 20% mais ataque do que armas comuns e carregam um atributo adicional. Ian deduz que o líder dos bisontes deveria ter deixado cair um equipamento de nível 5, o que significa que o preço da adaga de bronze é de pelo menos 3 moedas de prata ou mais. No entanto, ele sabe que ainda precisa identificá-lo para ver seus atributos específicos primeiro. Nesse instante, ele recebe uma notificação informando que os itens que ele colocou à venda foram vendidos por 8 moedas de cobre. Além disso, o cara de antes que lhe deu o livro de furtividade, Flying Stone, está pedindo uma audiência com ele. Ian concorda em falar com ele, o que faz o cara grita de empolgação, falando sobre como Ian estava certo porque, quando ele foi até as coordenadas que Ian havia fornecido, foi exatamente como ele disse. Ele revela que 2 livros de furtividade já foram obtidos e que sua velocidade de evolução é metade da anterior. O cara pergunta a Ian se ele não foi generoso demais com as informações que lhe deu, e Ian lhe diz para não pensar demais nisso. Ele o lembra de enviar uma cópia da habilidade de percepção do Coruja Noturna quando ela for lançada. Ele garante que fará isso assim que for lançado. Em seguida, pergunta a Ian como ele sabe de tudo isso, e Ian responde que jogou com a conta antes, ele deletou a conta e recomeçou como ladrão. O cara ficou impressionado e concluiu que a conta anterior de Ian devia ser pelo menos de nível especialista. O cara então pergunta a Ian se ele já fez a masmorra do acampamento do Xamã Caído na conta anterior, porque o time dele já tentou fazer a masmorra algumas vezes, mas foi muito maltratado. Na verdade, eles quase perderam todos os seus pontos de experiência e equipamentos. Ian concorda em ensiná-lo, mas o avisa que o preço da estratégia completa, passo a passo, é de 2 moedas de prata, e esse valor não é negociável. O cara é obrigado a perguntar novamente se Ian está falando sério quando diz que existe um guia passo a passo para a masmorra. E Ian responde que sim. Flying Stone se ilumina de alegria, garantindo a Ian que vai convencer o capitão a pagar as 2 moedas de prata. Após o encontro com Flying Stone, Ian segue para Tracktown para identificar a adaga que recebeu. Ele se dirige a um avaliador que lhe pergunta o que ele precisa. Ian mostra a adaga para ela. A avaliadora diz a Ian que isso lhe custará 10 moedas de cobre, o que choca Ian. Basicamente, a taxa de identificação cobrada pelos NPCs no jogo geralmente é de 5% do preço de reciclagem do item, e o preço de mercado costuma ser 6 vezes maior que isso. Basicamente, isso significa que a adaga de bronze vale pelo menos 12 moedas de prata. E eu tô curioso para saber o que a adaga contém. Ian diz à avaliadora para prosseguir. A avaliadora faz o seu trabalho e as estatísticas da adaga são exibidas. É uma adaga de bronze com 18 pontos de ataque. No entanto, só pode ser usado por um ladrão. E para melhorar ainda mais, ela tem 5 pontos adicionais em sua força. Só pelos seus atributos básicos, a arma tem quase 10 pontos a mais de ataque do que qualquer adaga comum, o que o deixa em lugar suficiente para colocá-lo em uma posição invencível. Após uma rápida avaliação, Ian percebe que agora possui as armas, e também obteve pontos vitais de ataque e saúde. No entanto, ele ainda precisa da habilidade que lhe permita resistir em combate. Pois, como ladrão, se alguém deseja possuir poder de combate por um longo período, muitas vezes escolhe entre as habilidades de farmácia e curativo. Além disso, poções de cura e elixires são muito importantes em batalha, pois permitem recuperar a saúde rapidamente. Mas a desvantagem é que são caros. Embora Ian não se preocupe com o dinheiro, pois com sua experiência ele sabe como ganhar dinheiro. Por isso, ele acredita que aprender as técnicas de curativo de combate lhe convém melhor. Ian então se dirige à farmácia para comprar 2 poções básicas de respiração subaquática. Isto é porque Ian concluiu que a primeira coisa que precisa fazer é aprender a técnica de curativo de combate. Depois de comprar as poções, Ian segue para o Lago Rando. Ele ativa sua habilidade furtiva enquanto corre pelo terreno, pois alguns jogadores estão em combate no local. Logo chega a vila de pescadores, mas precisa atravessar a aldeia para chegar ao Lago Rando. Como não tem 1000 pessoas para ajudá-lo a limpar a aldeia, Ian conclui que o único caminho a seguir é usando a furtividade. Nesse instante, ele recebe uma notificação na tela, que é um anúncio geral da Guilda do Retorno Vitorioso. Eles informam a todos que eles estão prestes a limpar o terreno perto da vila de pescadores e quem estiver lá deve sair voluntariamente. Ao ouvir o nome, Ian se lembra deles de sua vida passada. Aparentemente, eles são uma guilda que age com bastante arrogância, confiando em seu poder para intimidar jogadores solo. E Ian teve que fugir deles por meses. Desta vez, ele planeja acertar as contas lentamente. Até lá, ele ativa a habilidade de furtividade. Ian corre pela vila e assim que consegue atravessar a vila, sua furtividade termina ao entrar no campo que leva ao lago. Logo ele se vê atacado por um mago elemental que lança uma bola de fogo nele. O cara era da Guilda Vitoriosa e disse para Ian sair da área porque jogadores solo não eram permitidos. Ao avaliar a situação, ele percebe que pode enfrentar o cara, já que está sozinho.
Para lutar contra um mago, ele não tem escolha a não ser entrar em combate corpo a corpo. Assim que o mago começa a encantar a explosão de chamas, Yan encurtar a sua distância. Ele crava sua adaga no peito do sujeito, imediatamente removendo 23 pontos de vida da barra de saúde dele. Isso empurra o mago para trás, e ele grita com Yan, dizendo que ele está procurando a morte porque a área foi tomada pela guilda deles. O cara libera um anel de fogo que afeta Yan, mas Yan não recua e engole uma poção de recuperação básica. Isso lhe dá a chance de avançar e ele lança outro ataque que remove 36 pontos de vida. Nesse ponto, o mago já estava perdendo o controle, ele dispara uma rajada poderosa tentando fazer Yan recuar. O ataque atinge Yan, fazendo-o ser empurrado para trás enquanto o mago zomba, dizendo que ele é apenas um ladrão de nível 2. Ele percebe que tudo o que precisa é de uma bola de fogo para derrotar Yan. E ele está confiante de que vai conseguir. Quando está prestes a preparar sua bola de fogo, Yan o alcança num piscar de olhos, liberando o poder vital, assim cortando seu pescoço. O ataque é tão rápido que deixa o mago se perguntando como Yan conseguiu derrotá-lo, já que ele é apenas um ladrão de nível 2, que deveria ter morrido após ser atingido por sua bola de fogo. Yan sorri para o cara só para irritá-lo ainda mais. E quando percebe que Yan usou uma poção de cura instantânea, ele se vê obrigado a perguntar a Yan como ele conseguiu o dinheiro para comprar aquela poção, sendo apenas um ladrão solo de nível 2. Yan o provoca, dizendo para ele mesmo tentar encontrar respostas para aquelas perguntas estúpidas. O cara é então teleportado de volta para a cidade e deixa cair seu cajado de bronze, que vale pelo menos 10 moedas de cobre. Yan também percebe que não pode ficar muito tempo ali, pois logo a guilda vitoriosa o alcançaria. Exatamente como ele havia previsto, os outros membros da guilda logo percebem que seu companheiro estava morto perto do lago. Sem perder tempo, eles correm em direção ao lago, e assim que avista Yan. Um deles avança em direção a Yan com sua espada longa, tentando derrubá-lo com um só golpe. Mas Yan salta para o lado no último segundo. O atacante fica chocado com a velocidade de Yan, e quando se aproxima do lago, Yan engole a poção para respirar debaixo d'água. O cara mais próximo de Yan percebe que ele está tentando escapar para o lago, e ele ordena que seus homens parem Yan com tudo o que tem. Eles se empenham ao máximo para perseguir Yan, mas a sobrevivência de Yan depende dele mesmo e não vai ficar parado esperando que o peguem. Yan consegue pular no lago antes que o alcancem, e como eles não têm nenhuma poção para respirar debaixo d'água, só lhes resta observar sua fuga. Já que o membro derrotado respondeu, eles perguntam a ele qual é o nome de Yan, e ele é quem revela que é Nirvana Flame. O líder da guilda ameaça despedaçar Yan no próximo momento em que ele o alcançar. Yan, por outro lado, ainda está progredindo debaixo d'água. E logo ele encontra um baú de tesouro no lago. Ele o abre e obtém uma pérola repelente à água de Tritão, um item especial que vem com a habilidade de respirar debaixo d'água. Uma vez ativada, permite respirar debaixo d'água por 30 minutos, mas tem um tempo de recarga de 12 horas. Embora o item não seja raro, Yan não se importa de pegá-lo, pois é útil para ele no momento. De repente, um tridente dourado começa a voar em sua direção. É nesse momento que ele percebe que está prestes a entrar no covil dos pescadores. Ele muda rapidamente de direção, pois sabe que não tem a menor chance contra os pescadores debaixo d'água. Graças à guilda vitoriosa que enfrentou os pescadores, Yan consegue escapar em segurança. Momentos depois, ele descobre a ilha do Lago Hart, que é a sua localização pretendida. No momento em que ele tira a cabeça da água, olha para frente e vê uma garota de cabelos rosa à distância. Acontece que ele sabe quem ela é. Ela é Xiao e era sua companheira maga sagrada de sua vida passada. Yan não esperava encontrá-la no lago depois de renascer, e descobriu que muita coisa aconteceu entre os dois em sua vida passada. Agora que a reencontrou, Yan acredita que afinal foi o destino. No momento em que Yao avista Yan, o medo a domina, pois ela está fugindo de 3 monstros. E se Yan decidir atacá-la, nesse momento ela não conseguirá se defender. Nesse instante, Yan salta da água para atacar um dos monstros, dando a Yao a chance de enfrentar o outro. No fim, eles conseguem derrotar os 3 monstros. Após sair da água nadando, Yao agradece a Yan pela ajuda. Yan garante que foi um prazer ajudá-la e se apresenta. Yao fica surpresa quando ela ouve o nome, ela se pergunta se é o mesmo cara que ela conhece lá fora. Yao também se apresenta com seu nome no jogo, Sha, e pede para adicionar Yan como amigo. Yan aceita sem hesitar e ele pergunta a Yao o que ela está fazendo na ilha do Lago Hart. Yao revela que tem uma missão para moer aranhas d'água e também coletar sacos de água. Yan revela que também está lá para moer aranhas d'água, mas ele precisa coletar seda fina. Yan pergunta se eles deveriam trabalhar juntos e ela concorda, revelando que tem um pouco de seda que caiu na água de aranhas que ela acabou de matar. Ela diz a Yan que pode lhe dar a seda como recompensa. Yan obtém a seda, que são 12 fios, o que equivale a 36 moedas de cobre. Yao diz que não se importa porque teria perdido muito se tivesse morrido. Então, 36 moedas de cobre não são nada para ela.
Além disso, ela não precisa da seda porque sua missão não gira em torno disso, o que significa que será inútil para ela. Nesse instante, o líder das aranhas d'água aparece, causando pânico em Yao. Yan imediatamente forma um grupo com Yao antes de se lançar contra a aranha, desferindo um ataque potencializado pela habilidade Golpe Vital. Isso remove 52 pontos de vida. E Yao o apoia com sua habilidade de Julgamento Sagrado. Yan tira mais 70 pontos da aranha e imediatamente manda a garota pular. Yan saca sua besta, dizendo a Yao que vai chamar a atenção da aranha e ter a chance de causar dano. Yan dispara 3 projéteis contra ela, removendo em média 30 de vida. Cada ponto é retirado dos pontos de vida do monstro. O poder sagrado de Yao atinge a aranha, causando dano que finalmente reduz os pontos de vida do monstro, matando-o. Após matar o monstro, Yao fica em choque, pois todo o processo com Yan foi tranquilo. Mesmo que o líder dos monstros fosse bastante poderoso, eles conseguiram derrotá-lo facilmente, e Yao percebe que esta é a primeira vez que se depara com uma situação assim. Ela percebe que lutaram sem dificuldades, como se estivessem juntos no mesmo grupo há muito tempo. Yan percebe que ela está distraída e pergunta se há algo errado, ao que ela responde que não há nada de errado. No entanto, ela diz a Yan que ele é muito bom, o que a deixa pensando por que ele está derrotando monstros sozinho. Yan responde que ele já está acostumado a derrotar monstros sozinho. Yao imediatamente lhe propõe uma ideia, já que ele está sozinho. Ela lhe conta que o grupo deles está indo para a Floresta Trent de Tracktown e quer saber se Yan está interessado em participar. Yan então pergunta a Yao quantos guerreiros com escudo sua equipe tem, incluindo a quantidade de defesa e HP. Yan diz que é porque a Floresta Triant é uma masmorra de nível 3 e que o chefe, Rei Trent, é um monstro sub-elite, o que significa que se os guerreiros com escudo estiverem despreparados para a batalha, devido à defesa, limpar a masmorra será difícil. Yao revela que eles têm 2 guerreiros com escudo, cuja defesa é 53 e seus pontos de vida são 230. Yan avisa ela que isso não é suficiente, pois o Rei do Tridente tem 2% de chance de desferir um golpe crítico. Portanto, se a defesa de um guerreiro com escudo não for de 60 pontos, ele pode ser facilmente derrotado com um único golpe. Além disso, a cura do sacerdote precisa ser aprimorada. Yao fica chocada ao descobrir que o Rei dos Trapaceiros desfere golpes críticos, pois é a primeira vez que ouve falar disso. Ela fica tão impressionada que pergunta a Yan como ele sabe de tudo isso. Yao então revela que sua equipe vem se preparando há muitos dias, então eles não podem desistir no meio do caminho. Yao menciona que, para chegar a 60 pontos de defesa, eles precisarão de pelo menos uma peça de equipamento de defesa de bronze, o que é bastante difícil. Yan então lhe diz que há outra saída e quer deixá-lo assumir o comando de sua equipe. Yao fica chocada ao ouvir isso e diz a Yan que ela não duvida de sua força, mas será difícil convencer todos da sua equipe. Mesmo assim, garante a Yan que fará o seu melhor. Depois disso, eles decidem verificar os itens que o chefe monstro deixou cair. Yao então surpreende Yan usando sua habilidade de avaliação e o primeiro conjunto de equipamentos. Eles avaliaram o item como equipamento de mago, então Yan o entregou a ela. Yao perguntou o que ele pretendia pegar, e ele respondeu que o chefe deixou cair um livro de habilidades de ladrão, chamado Assassinato, então ele vai levar isso e a seda fina. Yao fica feliz que Yan também tenha ganhado algo bom, assim ela não precisará se conter ao pegar o saque que ele lhe deu. Nesse instante, o jogo informa aos jogadores que devem sair, pois os servidores serão fechados em 3 minutos. Isso força os dois se despedirem, e momentos depois, Yan abriu os olhos em seu quarto. Mesmo que ele não esteja se estabilizando naquele momento, Yan percebe que precisa exercitar o corpo. Além disso, Sal terá muitos guarda-costas ao seu redor, então ele não pode se dar ao luxo de ficar parado.